Poucos nomes nos últimos anos conseguiram despertar no torcedor brasileiro uma mistura tão intensa de esperança, carisma e ao mesmo tempo frustração quanto John Kennedy. Mas como um herói da Libertadores, responsável por um dos maiores momentos da história do Fluminense, simplesmente se tornou um jogador esquecido pelo futebol brasileiro. Bom, para entender essa trajetória cheia de altos e baixos, é preciso voltar no tempo, voltar até Itaúna, no interior de Minas Gerais. Nascido no município que fica no centro-oeste mineiro, John Kennedy começou a sua história exatamente como milhares de garotos brasileiros, no terrão. Foram as escolinhas de futebol de Itaúna que moldaram os seus primeiros passos com a bola nos pés. Ainda criança, ele já mostrava uma habilidade incomum. O moleque franzino, mas de arrancadas explosivas e finalização precisa, logo chamou a atenção. E se o talento gritava, a oportunidade não demorou tanto para aparecer. O garoto foi descoberto pelo Serrano de Petrópolis, no Rio de Janeiro, clube pequeno, mas tradicional na formação de atletas. Foi lá que ele começou a dar os primeiros passos fora de Minas Gerais. No entanto, o salto de qualidade veio mesmo em 2016. Com apenas 14 anos, John Kennedy chegou ao Fluminense e de cara caiu nas graças dos treinadores das categorias de base. Era diferente, tinham nele uma joia rara, dessas que surgem de vez em quando. Habilidade, potência, faro de gol e personalidade. Muita personalidade. Algo que mais tarde se tornaria tanto a sua maior virtude quanto o seu maior problema. E o desenvolvimento nas Laranjeiras foi rápido. O garoto que chegou como aposta virou protagonista nos times sub-15, 17 e 20. E cada categoria parecia pequena demais para ele. Naturalmente, os olhos da comissão técnica profissional começaram a se voltar para aquele camisa 9 magrelo, mas cheio de recurso. E foi assim que no dia 29 de setembro de 2020, aos 18 anos, JK renovou seu contrato com o Fluminense até 2024. A expectativa já não era mais de uma promessa, mas de alguém pronto para ajudar o profissional. E essa expectativa foi confirmada rapidamente. No dia 20 de janeiro de 2021, John Kennedy fez a sua estreia no time principal. Ele entrou no intervalo, no lugar de Luiz Henrique, em um jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. E a sua estreia não poderia ter sido melhor e de forma mais promissora. Com personalidade e muito faro de gol, JK marcou o primeiro gol do Fluminense no empate por 3-3 contra o Curitiba. Estrear marcando já é algo para poucos, mas JK parecia disposto a mostrar que aquilo ali não era um acaso. E se alguém tinha alguma dúvida, ele tratou de acabar com elas no dia 23 de outubro daquele mesmo ano. Na ocasião, ele simplesmente anotou 2 gols contra ninguém menos que o Flamengo, no clássico que terminou 3-1 para o Fluminense. Uma atuação de gala que levou a torcida à loucura. A partir dali, parecia que o céu era o limite. John Kennedy estava pronto para ser o novo ídolo do clube. Porém, o futebol, como a gente sabe, é cheio de curvas inesperadas. Com o passar dos meses, começaram a surgir relatos de problemas extracampo. A fama chegou antes da maturidade e o garoto de Itaúna, que havia encantado nas 4 linhas, começou a enfrentar dificuldades fora delas. Algumas saídas, atrasos e questões disciplinares começaram a se tornar assunto frequente nos bastidores do clube. O Fluminense, que tanto apostava em JK, precisou tomar uma decisão difícil, e o atacante foi punido. Ele voltou a treinar com o sub-20, o que por si só já é um choque de realidade. Afinal, o jogador que havia marcado contra o Flamengo, que surgia como um raio nas Laranjeiras, agora precisava dar um passo atrás para tentar se reencontrar. E foi nesse contexto que em 2023, JK aceitou um desafio diferente. Ele foi emprestado para a Ferroviária do interior de São Paulo para disputar o campeonato estadual. A Locomotiva, clube tradicional do futebol paulista, brigava para se manter na elite. E se o time não conseguiu alcançar esse objetivo, terminando rebaixado para a Série A2, JK fez a sua parte. O atacante foi simplesmente um dos artilheiros do Paulistão. Com 6 gols marcados, ele terminou na 3ª posição da artilharia, mesmo jogando em uma equipe que brigava contra o descenso. Ele mostrou mais uma vez que dentro de campo é diferente, que se a cabeça estivesse no lugar, o seu talento poderia levá-lo muito mais longe do que qualquer outro garoto da sua geração. E aquele empréstimo, que poderia ser visto como um castigo, virou na verdade uma espécie de renascimento,
e JK voltou ao Fluminense com muita moral, e no retorno estava prestes a viver o melhor e também o mais turbulento capítulo da sua carreira. Depois dessa passagem, onde ele mostrou que mais uma vez, quando está focado, é absolutamente decisivo, ele voltou ao Fluminense para a temporada 2023. Só que dessa vez, algo parecia diferente. A ficha, ao menos momentaneamente, parecia ter caído, e o garoto que havia sido punido, que tinha sido colocado para treinar com o sub-20, agora retornava ao profissional com um discurso de redenção. E mais do que palavras, ele começou a mostrar isso dentro de campo. No comando do time estava Fernando Diniz, um treinador que talvez fosse ao mesmo tempo a melhor e a pior pessoa para conduzir um jogador como John Kennedy. O melhor porque Diniz é conhecido por ser um gestor de pessoas, alguém que entende o ser humano antes do atleta, que abraça, protege, incentiva e dá confiança. O pior é porque o seu método exige responsabilidade, reciprocidade e comprometimento total. E sendo sincero, em boa parte de 2023, John Kennedy ofereceu exatamente isso. O atacante, que até então era visto como uma eterna promessa que poderia ser desperdiçada, começou a ganhar espaço no time titular, no estilo dinâmico e ofensivo de Fernando Diniz, que preza por atacantes móveis, rápidos e inteligentes. JK se encaixou perfeitamente. Era o parceiro ideal para Germancano, alternando entre coadjuvante e protagonista dependendo do jogo. Porém, foi na Libertadores da América que John Kennedy realmente deixou de ser apenas mais um jogador do elenco e se tornou parte da história do clube. Na fase final do torneio ele foi muito decisivo. Começou fazendo gol contra o Argentinos Júnior nas oitavas de final, ajudando o Fluminense a superar um confronto extremamente duro contra os argentinos. Depois, voltou a ser protagonista nas quartas de final, marcando contra o Olímpia no Paraguai em mais um jogo de altíssima pressão. Mas se até ali JK era visto apenas como importante, o que ele faria a partir da semifinal seria algo para eternizá-lo. Na semi, o Fluminense enfrentava o Internacional em Porto Alegre, precisando buscar o resultado fora de casa. E o cenário era dos mais adversos, casa cheia, pressão, clima pesado. E no meio disso tudo, quando o Fluminense parecia perdido, quando a vaga para a final parecia escorregar pelas mãos, surgiu ele. Foi JK quem iniciou a reviravolta. Com um gol crucial, ele abriu caminho para que o Fluminense conseguisse uma virada histórica, garantindo a sua vaga na final da Libertadores. Um momento épico. E para quem achava que apenas aquilo já era o suficiente para colocar o nome dele na história do clube, ainda havia espaço para mais, porque o destino guardava para ele algo muito maior. O dia era 4 de novembro de 2023, um Maracanã absolutamente lotado, mais de 70 mil torcedores presentes. Em campo, Fluminense e Boca Juniors, um dos maiores clubes da América, dono de 6 títulos de Libertadores. O jogo foi tenso, foi nervoso, e foi para os acréscimos do segundo tempo da prorrogação. O empate por 1-1 persistia e os pênaltis se aproximavam, trazendo consigo o fantasma de 2018, quando o Fluminense perdeu a sua primeira final de Libertadores. Mas então, quando o relógio marcava 110 minutos, veio o momento que mudaria para sempre a história do Fluminense e também de John Kennedy. Após uma bela jogada trabalhada, JK recebeu a bola na entrada da área. Com um movimento rápido, ele ajeitou para o chute e com uma finalização perfeita, estufou a rede do Boca Juniors. O gol do título, o gol mais importante da história do Fluminense. E o que ele fez em seguida talvez tenha sido o ato mais simbólico de toda a sua carreira. Em um surto de emoção, completamente tomado pela catarse, John Kennedy correu em direção à torcida, pulou as placas de publicidade e foi parar no meio da arquibancada, abraçado pelos torcedores que estavam em êxtase. A cena correu o mundo e, claro, rendeu um cartão vermelho, expulso por excesso na comemoração. Mas quem se importava? O Fluminense era campeão da Libertadores, e o herói tinha nome, sobrenome e uma história que beirava o inacreditável. John Kennedy encerrou aquela Libertadores com 4 gols e 3 assistências em 10 partidas, sendo todos os gols marcados no mata-mata contra adversários gigantes. Uma campanha que não apenas eternizou o seu nome, como também parecia indicar que finalmente aquele garoto estava pronto para voos ainda maiores. Nesse momento, a Europa parecia apenas questão de tempo e o céu parecia o limite. Porém, assim como o auge veio de forma meteórica, a queda também seria.
depois da maior conquista da história do clube, que os fantasmas voltaram. Em 2024, o mesmo John Kennedy que havia sido decisivo, idolatrado e eternizado, voltou a se envolver nos mesmos problemas que quase destruíram a sua carreira anos antes. Faltas a treinos, atrasos recorrentes, episódios de indisciplina, envolvimento em festas e descuidos com a rotina profissional voltaram a tomar conta do noticiário. E o Fluminense, que tanto acreditou nele, tentou novamente intervir. Conversas, advertências, orientações, mas dessa vez nada parecia surtir efeito. A reincidência de episódios extracampo fez com que JK fosse pouco a pouco perdendo espaço no elenco. De protagonista na maior conquista da história do clube, John Kennedy começou a acumular jogos no banco, atuações apagadas e um clima cada vez mais pesado dentro do clube. Aquela imagem do garoto que subia na arquibancada para celebrar com a torcida agora parecia um retrato distante, quase melancólico, de um auge que durou muito pouco. O Fluminense, que acreditava ter encontrado um novo ídolo, começou a questionar se de fato o havia encontrado. Porém, se tem algo que nunca faltou na vida de John Kennedy foi recomeço. E após atingir o céu em 2023 e mergulhar novamente nos próprios erros em 2024, parecia claro que o ciclo no Fluminense estava perto do fim. O clube que acreditou nele, que estendeu a mão em tantos momentos, que o viu se transformar de promessa a herói, agora já não via mais espaço e nem clima para dar mais uma chance. E o próprio jogador sabia disso. Dessa vez, diferente das oportunidades anteriores, ele não queria um recomeço no futebol brasileiro. Ele queria respirar novos ares, fugir das manchetes negativas e das armadilhas que sua vida pessoal, no Rio de Janeiro, constantemente lhe proporcionava. E ofertas não faltaram. De acordo com a apuração do Globo Esporte, alguns clubes brasileiros, inclusive da Série A, sondaram a situação do atacante. Mas nenhuma proposta foi concretizada, talvez por receio do extracampo, talvez pela alta pedida, ou simplesmente porque JK não queria continuar por aqui. Além disso, também chegaram sondagens de fora. Clubes da Espanha e da Rússia fizeram consultas, buscaram informações, mas a negociação não avançou. Faltava algo, faltava convicção, faltava um projeto que agradasse a todas as partes. E foi então que em janeiro de 2025 surgiu o nome do Pachuca do México, um lugar onde John Kennedy poderia ter protagonismo, visibilidade e, quem sabe, uma nova chance de reconstruir a sua carreira, longe dos holofotes sufocantes do futebol brasileiro, mas sem deixar de estar no radar do mercado internacional. O acerto foi rápido. O Fluminense topou emprestá-lo até o fim de 2025, recebendo cerca de 3 milhões de reais pelo empréstimo, com uma opção de compra estipulada em 6 milhões de dólares. Era uma oportunidade valiosa para todas as partes. Para o Fluminense, aliviava a folha salarial e ainda poderia lucrar futuramente. Para o Pachuca, que apostava em um jogador jovem, talentoso e que, se mantivesse o foco, tinha tudo para render esportiva e financeiramente. E claro, para JK, que ganhava mais uma chance de provar que o seu nome não seria lembrado apenas como uma promessa perdida. A chegada ao México foi tratada como uma contratação de impacto, e não era para menos. Bastaram poucos dias para ele estrear. No dia 20 de janeiro de 2025, JK fez a sua primeira partida pelo clube mexicano e já mostrou ao que veio. Atuando com liberdade no ataque, flutuando entre o meio e o setor ofensivo, ele deu uma assistência para o gol de Emílio Rodrigues na vitória por 2-1 contra o Santos Laguna. Mas não demorou para balançar as redes, tá? O seu primeiro gol veio na terceira partida, na vitória por 3-2 sobre o Monterrey, em um jogo movimentado, onde JK mostrou a sua principal característica, faro de gol e inteligência na movimentação dentro da área. Porém, o jogo que realmente marcou a sua chegada de vez ao futebol mexicano aconteceu no dia 16 de fevereiro, contra o Pumas. Naquela partida, o camisa 10 simplesmente marcou os 2 gols da vitória por 2-0, sendo absoluto, decisivo e mais uma vez mostrando que, se a cabeça estiver no lugar, o talento fala muito mais alto do que qualquer outro fator. O ex-herói do título da Libertadores parecia enfim confortável. Sem a pressão excessiva do Rio de Janeiro, sem o assédio constante, sem as manchetes diárias sobre a sua vida fora de campo, John Kennedy focou em fazer o que ele sabe de melhor: jogar bola. E os números até aqui falam por si.
Desde que chegou ao novo clube, JK soma 20 jogos com 9 gols e 2 assistências, sendo o vice-artilheiro do time na temporada. Uma média que, embora não seja avassaladora, demonstra consistência e regularidade, justamente aquilo que tantas vezes lhe faltou no Brasil. O desempenho, inclusive, já começa a gerar movimentações nos bastidores. A diretoria do Pachuca observa com atenção e analisa a possibilidade de exercer a opção de compra ao fim do empréstimo. Afinal, pagar 6 milhões de dólares por 70% dos direitos de um jogador jovem, em ascensão e já adaptado ao futebol mexicano, não me parece um mau negócio. E o que parecia ser só um empréstimo, um teste, começa a se desenhar como uma possível permanência. Porém, o destino, que gosta de brincar com as voltas que o futebol dá, preparou mais um capítulo muito curioso para essa história. No novo formato do Mundial de Clubes, tanto o Pachuca quanto o Fluminense estão classificados. E o chaveamento oferece uma possibilidade. Se ambos avançarem em primeiro lugar em seus grupos nas oitavas de final e se classificarem para as quartas, os dois se enfrentam. Sim, John Kennedy, que deixou o Fluminense pela porta dos fundos após ser herói e vilão, pode reencontrar o seu clube formador vestindo uma camisa diferente em um dos maiores palcos do futebol mundial. Só o fato dessa possibilidade existir já é simbólico, porque mais uma vez a história de John Kennedy se mostra um eterno ciclo de reviravoltas, de redenção, de quedas e de novas tentativas de recomeço. Agora, resta saber, será que o México é de fato o ponto de virada definitivo na carreira de JK? Ou será que mais uma vez os seus fantasmas vão encontrar um jeito de atravessar as fronteiras? Essa resposta ainda está sendo escrita. A trajetória de John Kennedy é a prova viva de como talento e indisciplina podem travar uma batalha constante na vida de um jogador. De promessa da base a herói da Libertadores, de protagonista no Maracanã a alvo de críticas no mesmo palco. E agora, buscando no México uma nova chance de reescrever o seu próprio destino. Se ele vai conseguir, o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, John Kennedy nunca passa despercebido. Onde quer que ele vá, a sua história está sempre pronta para ganhar mais um capítulo, seja de redenção, seja de decepção. Mas e você? O que pensa sobre John Kennedy e o que acha da trajetória dele até aqui? Deixa aí nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.